segundo lugar, o senhor acabou falando uma coisa que vai transvergir com o que o senhor crê. O senhor crê que Cristo era plenamente Deus desde a eternidade, ou o senhor acredita que ele foi criado, assim como aqueles que negam a divindade de Cristo acreditam? O senhor acha que ele foi criado? Só me responde com sim ou não, porque é uma pergunta retórica, sim. Com todo respeito ao senhor. O senhor crê que ele foi criado? Pastor Átila, com a devida vênia, nenhum desses versos mostra Jesus, Deus, no Novo Testamento, durante os 33 anos de vida. O senhor citou um aí que mais se aproxima, que é o Emanuel, Deus conosco, né? E nós temos que tomar, o senhor sabe muito bem disso, teologicamente, muito cuidado com onomástica, né? E com também antonomásia, que é você chamar uma pessoa não pelo nome, mas por algo que o identifique, né? Então nós temos o Emanuel, realmente, está lá na profecia de Isaías, não é? Isaías, né? 7,14, isso aí. Que ele será chamado Emanuel, que realmente vem do hebraico, Deus conosco, né? Toda a palavra El indica Deus no hebraico. Eu não tenho conhecimento hebraico, mas isso é comum, todos sabem disso. Então, se nós tomarmos por base que o Emanuel, o simples fato dele ser chamado Emanuel indica Deus conosco, nós temos que ver Daniel, que significa Deus é meu juiz, então Daniel não era Deus. Joel, Jeová é Deus, Joel não foi Deus. Ezequiel, o que tem a força de Deus, e Ezequiel não era Deus. Misael, quem é como Deus, e Misael não era Deus. Mas independente disso, pastor, eu tenho aqui algumas razões por quê. Inclusive eu já citei essas razões e trouxe outras para o nosso debate nesta noite, tá? Porque Jesus não poderia ter vindo como Deus, e sim como homem. Primeiro, nós temos um texto muito importante, lá em Filipenses 2, de 6 a 8, que ali está bem claro que ele deixou, ele se esvaziou a si mesmo. Esse texto é nevrálgico, né? E é claro que nós vamos ainda depois debulhar ele aqui, tá? Mas eu quero falar primeiro aqui acerca das razões. Jesus nasceu de mulher. Eu vou repetir a mesma coisa que eu disse aqui da outra vez. Então, Maria foi mãe de Deus. Se Jesus veio Deus, Maria, mãe de Deus, como os nossos amigos católicos afirmam. Jesus foi tentado pelo diabo. Deus não pode ser tentado pelo mal. Jesus angustiou-se, entristeceu-se e teve medo. Atitude de quem é inteiramente humano. Em toda a Bíblia, Jesus é apresentado como homem, nunca como Deus. Ele mesmo se autodeclara filho do homem. Sentia fome, cansaço, sono, emoções, atributos inteiramente humanos. Crescia, está bem claro no Evangelho, crescia em estatura e sabedoria. Sendo Deus, ele não precisava crescer em sabedoria. Em estatura, sim, porque ele veio como homem. Mas em sabedoria, não, porque ele já era Deus. E Deus é o autor, ele é o detentor da sabedoria. Tá? Muito bem. Hebreus 2,17 diz que ele foi semelhante aos irmãos em tudo. Ora, eu não sou Deus. Se Jesus foi semelhante aos irmãos em tudo, né, então eu teria que ser Deus também. Para quê? Como sacerdote, pudesse se compadecer dos irmãos. Jesus possuía alma, coisa que uma divindade ou que uma deidade, vamos tratar aqui o termo deidade, uma deidade não possui. E Jesus, ele mesmo diz, a minha alma angustiou-se até a morte. Tá? Então ele possui alma. E como ser humano, claro, aí vem a tricotomia, né? Corpo, alma e espírito, enfim. Na cruz, isso aqui também é nevrálgico, pastor Átila. Na cruz, Jesus, próximo à morte, diz, Deus meu, por que me desamparastes? Ora, Deus falando para Deus, por que me desamparou? Ele não era o próprio Deus. Como que Deus o desampara? Como que Deus desampara o próprio Deus? Tá? Vamos lá. Para concluir... Não, pode concluir. Já deu tempo, já, por favor, pastor Cícero. Já passou o 4? Já. O senhor não deu um minutinho antes? Avisa antes. Não, tá bom. A próxima vez eu aviso. Desculpa. Tá bem. Então, concluir. só bem rapidinho aqui. A descendência da mulher pisaria a cabeça da serpente, Gênesis 3:15. Tinha que ser a descendência humana, não a descendência divina. Não podia ser Deus. Depois o senhor passa meu tempinho para ele.
E só Sim. que Mateus 28, 18. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Sendo Deus, ele já teria toda a autoridade antes. Não. Ele só teve toda a autoridade após a sua ressurreição. E 13. Não sabia o dia nem a hora da sua vinda. Como Deus, ele saberia o dia, a data certinha do seu retorno. Muito bem. Posso? Pode. Devo, né? Bora. O nome disso aí que o pastor Cícero fez, ouvintes, é uma cortina de fumaça. O que é uma cortina de fumaça? Ele pegou um argumento que de fato é verdadeiro. Jesus era plenamente homem, e ninguém nega isso. Eu não nego isso. Ele encheu uma cortina de fumaça para querer dizer o seguinte: está vendo? Ele era apenas homem. Eu não nego isso daí. Obviamente, Jesus era plenamente homem. Isso é inegável. Mas o mesmo Jesus, homem, pastor Cícero, que sentiu cansaço, como o senhor acabou de dizer, o mesmo Jesus homem disse em Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. O mesmo Jesus homem que sentiu sede, que o senhor acabou de falar, disse para a mulher samaritana que aquele que beber d'água que eu lhe der jamais terá sede. O mesmo Jesus homem que sentiu fome, ele disse, eu sou o pão da vida. Então aqui nós temos plenamente a natureza humana e a natureza divina de Jesus. Em segundo lugar, o senhor disse, Daniel é Deus porque Daniel, Deus é o meu juiz. E Ezequiel, Deus ajuda, ou ajudado por Deus. Deus Ezequiel é Deus? Ora, meu Deus do céu. Então o senhor devia ter explicado isso para Mateus. Porque Mateus pega Isaías 7,14 e ele entende que ali o nome El, ou Immanuel, que é o El em hebraico, é a divindade, e ele coloca a tradução grega para ho theos, pronome o artigo definido, theos e o pronome. Mateus entendeu plenamente a profecia de Isaías. Nenhum desses homens do Antigo Testamento que o senhor citou, era Deus, fulano era Deus, disseram que eles viriam no Novo Testamento. Então esse argumento do senhor, eu chamo de cortina de fumaça. Isaías 7,14 é muito claro da divindade do Messias. E não fica só em Isaías 7,14, não. Isaías capítulo 9, verso 6, chama ele de Deus forte. Gibor, Deus forte. Uma palavra aplicada a Deus no Antigo Testamento. Eu acho que você não vai negar que Isaías 9, 6 é profecia messiânica, assim como 7,14. Ok? Em segundo lugar, o senhor acabou falando uma coisa que vai transvergir com o que o senhor crê. O senhor crê que Cristo era plenamente Deus desde a eternidade? Ou o senhor acredita que ele foi criado, assim como aqueles que negam a divindade de Cristo acreditam? O senhor acha que ele foi criado? Só me responde com sim ou não, porque é uma pergunta retórica, com todo respeito ao senhor. O senhor crê que ele foi criado? Ele foi gerado por Deus. Ok, então ele teve o início, Deus. Então Jesus não teve desde a eternidade. Ele começou a eternidade com Deus. Ok, então nós vamos ter um problema na questão de Deus aqui, na paternidade divina. Se o pastor concordar com o que os unitaristas creem, o senhor vai dizer que teve uma época da eternidade que o pai não era pai. Porque se o filho não existia desde a eternidade, nós temos um atributo de Deus que vai cair por terra na Bíblia. Então, para refutar o irrefutável, o pastor vai ferir os textos bíblicos. Cristo já existia como Deus desde a eternidade. O texto de Filipenses, capítulo 2, versos do 5 a 11, que diz assim, ó, de certo que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que existindo na forma de Deus, esse texto já é um problema para o senhor, que existindo na forma de Deus, só não crê que ele existia como Deus eternamente. Em segundo lugar, não teve por usurpação, isso aqui está na Almeida Revista Corrigida, mas uma tradução melhor se apegou a isso. Exatamente. Não tem por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou a si mesmo. A teoria do kenosis, que eu queria muito na minha próxima fala tratar da teoria do kenosis, dos teólogos alemães que trouxeram essa teoria errônea para o pensamento cristão. Ali não está afirmando que ele deixou de ser Deus. Ele não usou seus atributos de divindade. Eu vou dar um exemplo aqui para eu concluir. Posso, Zeca? Claro. Por exemplo, pastor, eu sou faixa preta de jiu-jitsu, Zeca é faixa marrom. Quando entra um faixa branca na nossa academia para a gente treinar, eu não vou pegar o faixa branca para lutar com ele como eu luto com faixa preta, por exemplo. Respeitoso, mas a gente vai ali naquela... Entra no faixa branca, o que eu faço? Deixo ele treinar, não uso meus atributos, entre aspas, de faixa preta, mesmo que eu seja, eu não deixo de ser por pegar leve com faixa branca. Isso que Cristo fez, isso explica o texto que aparentemente seria um problema para nós, Marcos capítulo 13. O dia e hora ninguém sabe. Ora, meu Deus do céu. Jesus tem dupla natureza, sempre completamente homem e completamente Deus. Ali ele está falando como um ser humano.
Ok? E eu vou tratar aqui de 5 pontos. O senhor é professor de grego bíblico, eu gostaria muito que o senhor tivesse a ousadia de tratar comigo esses textos à luz do grego. Filipenses 2, do 5 ao 11, e Marcos, capítulo 13, sobre esses pontos. Então, mostrei plenamente que a humanidade de Cristo, de fato, é bíblica, mas ela não dispensa a sua divindade. O mesmo Cristo homem tem atributos de divindade.